Era uma noite fria e enevoada no interior, onde a fazenda do Silveira se erguia solitária entre colinas escuras e campos silenciosos. Um lugar esquecido pelo tempo e pelas luzes da cidade. A propriedade, com sua casa de madeira desgastada e telhado torto, parecia quase engolida pela vastidão da natureza ao redor, como se a terra a reclamasse aos poucos. As colinas, cobertas por um mato rasteiro e árvores retorcidas, erguiam-se como sentinelas mudas, enquanto os campos, outrora cheios de vida, agora repousavam em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo farfalhar ocasional do vento entre as folhas secas. A lua cheia pairava no céu como um olho pálido e vigilante, sua luz prateada cortando a névoa densa que se arrastava pelo chão, envolvendo tudo em um véu fantasmagórico. O galinheiro, uma estrutura simples de tábuas e tela, ficava a poucos metros da casa principal, suas silhuetas projetando sombras alongadas que dançavam com o movimento das nuvens. Era um lugar humilde, mas essencial para a subsistência de José, o velho fazendeiro que ali vivia sozinho, desde que sua esposa partira, anos atrás, levada por uma febre que os remédios caseiros não puderam curar. José acordou sobressaltado, com o barulho das galinhas em pânico. Um cacarejar desesperado, agudo e caótico, que cortava o silêncio da madrugada como uma lâmina afiada. Ele se sentou na cama, o coração batendo forte no peito, os ouvidos atentos ao som que não parecia natural. Não era apenas o alarme de um predador comum. Havia algo de errado, algo que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem. O velho esfregou, os olhos cansados, tentando afastar o sono, e olhou pela janela embaçada. A luz da lua infiltrava-se pelas frestas das cortinas puídas, lançando listras pálidas sobre o assoalho de madeira rangente. Ele resmungou para si mesmo, imaginando que pudesse ser uma raposa atrevida ou um cão selvagem que descera das matas próximas em busca de comida fácil. Não era a primeira vez que algo assim acontecia, mas naquela noite o ar parecia diferente. Mais pesado, mais carregado, como se carregasse um presságio que ele não conseguia nomear. Com um suspiro rouco, José se levantou, os joelhos estalando com o esforço. Vestiu o casaco surrado que pendia no encosto da cadeira e calçou as botas gastas, sentindo o frio do chão infiltrar-se em seus ossos. Ele pegou a lanterna de pilha, cuja luz amarelada tremia como se estivesse tão assustada quanto as galinhas, e o facão que mantinha ao lado da cama, uma relíquia de lâmina enferrujada, mas ainda afiada o bastante para cortar lenha. Ou, se necessário, algo mais perigoso. Antes de sair, ele hesitou por um instante, olhando para o crucifixo pendurado na parede, um presente de sua falecida esposa. Fez o sinal da cruz rapidamente, murmurando uma prece quase automática, pedindo proteção contra o que quer que o esperasse lá fora. A porta da casa rangeu ao ser aberta, e o vento gelado o recebeu como um tapa no rosto, carregando consigo o cheiro úmido da terra e algo mais. Um leve traço metálico que ele não conseguiu identificar de imediato. Caminhando em direção ao galinheiro, seus passos ecoavam no chão de terra batida, o som abafado pela névoa que se enroscava em suas pernas como dedos invisíveis. A luz da lanterna cortava a escuridão em feixes trêmulos, iluminando o caminho irregular e as ervas que cresciam descontroladas ao redor da cerca. À medida que se aproximava, o cacarejar das galinhas ficava mais alto, mais frenético, misturado. Há um som de algo se movendo, um arrastar pesado, um estalo de madeira, um grunhido baixo que fez José parar por um instante, o facão apertado com mais força em sua mão calejada. Ele respirou fundo, tentando acalmar o pulso acelerado, e avançou os últimos metros até o galinheiro, o coração martelando no peito como um tambor de guerra. Ao chegar, a cena que a lanterna revelou o fez congelar. O chão ao redor do galinheiro estava coberto de penas brancas e marrons, algumas flutuando preguiçosamente no ar, outras coladas à terra úmida por manchas escuras de sangue. O portão de madeira,
que ele mesmo reforçara com pregos e arame no último inverno, permanecia intacto, a tranca ainda no lugar, o que só aumentava o mistério. Dentro do cercado, as galinhas que restavam, menos da metade do pequeno rebanho, amontoavam-se em um canto, suas cabeças encolhidas, os olhos arregalados de terror, emitindo pios fracos e trêmulos. José franziu a testa, confuso. Se o portão estava fechado, como algo havia entrado? Ele girou a lanterna ao redor, procurando pegadas, sinais de arrombamento, qualquer coisa que explicasse o massacre. Mas o chão parecia estranhamente limpo, exceto pelas penas e pelo sangue. Foi então que ele ouviu um rosnado baixo, gutural, que parecia vir de dentro da terra, reverberando em seu peito como um trovão distante. O som não era de raposa, nem de cão. Era algo maior, algo mais selvagem. José girou o corpo, a lanterna tremendo em sua mão, e o feixe de luz capturou uma sombra movendo-se atrás do galinheiro, perto de um monte de lenha empilhada. Ele deu um passo à frente, o facão erguido, e chamou com a voz rouca: "Quem? Tá aí, mostra a cara." Mas a resposta não veio em palavras, veio em movimento. A sombra se ergueu, lenta e deliberada, revelando uma figura que fez o sangue de José gelar nas veias. Era uma criatura imensa, mais alta que qualquer homem que ele já vira, com o corpo curvado em uma postura animalesca. Seus pelos eram negros e desgrenhados como os de um lobo que nunca conhecera tesoura ou pente, e brilhavam úmidos sob a luz da lua. Estava agachada sobre uma das galinhas, as garras longas e curvas cravadas na carne do animal, enquanto o focinho, manchado de sangue, fresco, mastigava com uma calma aterradora. Os olhos da besta, 2 pontos de fogo como brasas ardendo na escuridão, ergueram-se lentamente para encarar José. E naquele momento ele soube que não estava diante de um predador comum. Não era um lobo, nem um homem, mas algo preso, entre os dois, uma abominação que desafiava tudo o que ele conhecia. Os dentes, afiados como navalhas, reluziam à luz da lanterna, e as orelhas pontudas se contraíram, como se a criatura estivesse avaliando o som da respiração acelerada do fazendeiro. José gritou, um som rouco e primal que ecoou pelas colinas, e ergueu o facão com as 2 mãos, o corpo tremendo de medo e adrenalina. A criatura não se moveu de imediato. Apenas inclinou a cabeça, como se estivesse curiosa, os olhos fixos nele com uma inteligência perturbadora. Então, com um salto que desafiava a lógica, rápido demais para algo tão grande, ela avançou. José tentou golpeá-la, mas o facão cortou apenas o ar, e no instante seguinte ele estava no chão, o impacto arrancando o ar de seus pulmões. A lanterna rolou para longe, seu feixe girando loucamente até parar contra uma pedra, iluminando apenas um pedaço da cena, as garras da criatura cravadas na terra ao lado de sua cabeça. O velho debateu-se, tentando alcançar o facão que caíra a poucos centímetros de sua mão, mas o peso da besta o mantinha preso. Ele sentiu o hálito quente e fétido em seu rosto, o cheiro de sangue e carne crua invadindo suas narinas. Seus olhos, arregalados, de terror, encontraram os da criatura, e por um breve instante ele viu algo além da fome, um brilho de malícia, de prazer na caçada. A lua cheia, ainda visível acima deles, refletiu-se naquelas órbitas flamejantes, e José, em seu desespero, pensou na esposa, no crucifixo, em todas as noites que passara sozinho naquela fazenda amaldiçoada. O rosnado da criatura cresceu, transformando-se em um uivo ensurdecedor que fez as colinas tremerem, e então tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, os vizinhos mais próximos, alertados pelo silêncio incomum da fazenda do Silveira, chegaram para investigar. Encontraram o galinheiro vazio, as poucas galinhas restantes desaparecidas sem deixar vestígios, como se algo as tivesse arrancado do mundo. O facão de José estava cravado em uma árvore próxima, a lâmina enterrada até o cabo,
como se tivesse sido lançado com uma força descomunal. Marcas profundas de garras sulcavam a terra ao redor, algumas tão grandes que pareciam impossíveis, e havia um rastro de sangue que se perdia na direção das colinas. De José, nenhum sinal, nem um grito, nem um pedaço de roupa. Era como se ele tivesse sido engolido pela noite. Os dias passaram, e a história se espalhou como fogo entre as fazendas do interior. Alguns diziam que José fora levado por um demônio, outros que ele próprio se tornara algo pior. Mas nas noites de Dissindite, lua cheia, quando a névoa voltava a cobrir os campos, os uivos retornavam, longos, profundos, carregados de uma fome que não podia ser saciada. As galinhas das fazendas vizinhas começaram a desaparecer, uma a uma, e os mais velhos, sentados em suas varandas com espingardas no colo, juravam ouvir passos pesados na escuridão, acompanhados pelo brilho de olhos que não pertenciam a este mundo. A fazenda dos Silveira, agora abandonada, tornou-se um lugar de lendas, um marco sombrio que os jovens evitavam e os velhos temiam mencionar. E assim, sob a luz da lua, o terror do lobisomem continuou a assombrar as colinas, um pesadelo vivo que ninguém podia explicar ou deter. Ao se aproximar do galinheiro, o ar parecia mais pesado, carregado de um cheiro metálico que ele não conseguia identificar. A luz trêmula da lanterna revelou penas espalhadas pelo chão, tingidas de vermelho. O portão de madeira estava intacto, mas as galinhas, metade delas havia sumido, e as que restavam se amontoavam num canto, tremendo. Foi então que ele ouviu um rosnado baixo, gutural, vindo de trás do galinheiro. José girou a lanterna e o feixe de luz capturou algo que fez seu coração gelar. Uma criatura imensa, curvada, com pelos negros e desgrenhados, estava agachada sobre uma das galinhas. Seus olhos brilhavam como brasas na escuridão, e o focinho, manchado de sangue, se ergueu lentamente para encará-lo. Não era um lobo, nem um homem. Era algo entre os dois. Os dentes afiados reluziam enquanto a besta mastigava, e as garras, longas como facas, cravavam-se na terra. Ele gritou e ergueu o facão. Mas a criatura não se intimidou. Com um salto impossível, ela avançou, derrubando-o no chão. A lanterna rolou para longe, e a última coisa que José viu foi a lua refletida naqueles olhos famintos, antes que o rosnado se transformasse num uivo que ecoou pela fazenda. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente rompeu a cortina de névoa, que envolvia as colinas escuras e os campos silenciosos ao redor da fazenda dos Silveira, os vizinhos mais próximos, movidos por uma mistura de curiosidade e preocupação, decidiram investigar o silêncio anormal que pairava sobre a propriedade. O velho Manuel, um lavrador de pele curtida pelo sol e mãos calejadas de décadas trabalhando a terra, foi o primeiro a chegar, acompanhado de sua esposa Clara e do jovem Pedro, um rapaz forte que ajudava nas tarefas pesadas das fazendas da região. Eles caminharam pela estrada de terra batida que levava à casa de José, o barulho das botas contra o chão úmido sendo o único som em um cenário que parecia estranhamente deserto. A névoa ainda se agarrava às árvores retorcidas e ao mato rasteiro, como se recusasse a ceder espaço à luz do dia, e o ar carregava um leve cheiro de ferro e podridão que fez Clara franzir o nariz e murmurar uma prece baixa. Ao se aproximarem do galinheiro, a cena que encontraram os fez parar em choque. O cercado, que na noite anterior abrigava o pequeno rebanho de galinhas de José, estava agora completamente vazio. Nenhum pio, nem uma pena solta no ar. As tábuas de madeira que formavam a estrutura pareciam intactas. O portão ainda fechado, com a tranca no lugar, mas o chão ao redor estava coberto por um tapete macabro de penas brancas e marrons, algumas manchadas de vermelho escuro, como se algo tivesse arrancado as aves com uma violência selvagem. Manuel, com sua experiência de anos lidando com predadores, agachou-se para examinar o solo, passando os dedos calejados sobre as marcas profundas que sulcavam a terra. Eram sulcos largos e irregulares,
maiores que as patas de qualquer lobo, ou cão que ele já tivesse visto, com bordas que pareciam rasgadas por garras afiadas como facas. Ele ergueu os olhos para os outros, o rosto pálido sob a barba grisalha, e disse em voz baixa: "Isso não foi coisa de bicho normal." Clara, segurando o terço que sempre carregava no bolso, deu um passo à frente, os olhos arregalados enquanto apontava para uma árvore próxima ao galinheiro. Lá, cravado no tronco de um velho jequitibá, estava o facão de José, a lâmina enferrujada enterrada tão fundo na madeira que o cabo tremia ligeiramente com o vento. Não havia sinal de como aquilo acontecera. Nenhum homem comum teria força para tal feito, e o ângulo sugeria que o facão fora lançado ou golpeado com uma precisão e potência sobrenaturais. Pedro, geralmente corajoso e falante, ficou em silêncio, os punhos cerrados enquanto olhava ao redor, como se esperasse que algo saltasse das sombras. Ele deu alguns passos hesitantes em direção à casa de José, chamando o nome do fazendeiro, em um tom que começou firme, mas logo se tornou trêmulo. "Seu José, tá aí, homem." Nenhuma resposta veio, apenas o eco de sua própria voz retornando das colinas. Os três decidiram explorar mais, movidos por um misto de dever e medo crescente. A porta da casa estava entreaberta, rangendo suavemente com a brisa, e o interior parecia intocado. A cama desarrumada, o casaco de José ainda pendurado na cadeira, a lanterna caída perto da entrada, sua luz apagada e a pilha esgotada. Mas de José, o velho fazendeiro que todos conheciam por sua teimosia e força, não havia sinal. Nenhum pedaço de roupa rasgada, nenhum grito preso no ar, nenhum vestígio que explicasse para onde ele fora. Era como se a noite o tivesse engolido, inteiro, deixando apenas o silêncio e as marcas de sua última luta. Manuel examinou o chão ao redor da casa e encontrou mais sulcos de garras, um rastro que começava no galinheiro e seguia em direção às colinas escuras, desaparecendo na vegetação densa onde a luz do sol mal penetrava. O sangue, seco e escurecido, marcava o caminho em gotas espaçadas, como um fio macabro que ninguém teve coragem de seguir até o fim. Os vizinhos voltaram para suas casas com o coração pesado, espalhando a notícia entre sussurros temerosos. A fazenda dos Silveira, outrora um lugar simples e familiar, tornou-se um mistério sombrio, que alimentava conversas nas varandas e nos botecos da região. Ninguém viu José novamente, e os mais supersticiosos juravam que ele não apenas desaparecera, mas fora levado por algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, mas o terror não acabou, com o sumiço do fazendeiro. Nas noites de lua cheia, quando o céu clareava e o olho pálido voltava a brilhar sobre as colinas, os uivos começaram a ressoar, longos, profundos, carregados de uma fome que parecia ecoar das entranhas da terra. Eram sons que faziam os cachorros das fazendas próximas se encolherem de medo, e os homens mais valentes apertarem suas espingardas com mãos trêmulas. As galinhas das propriedades vizinhas começaram a desaparecer, uma a uma, como se uma força invisível as arrancasse de seus galinheiros sem deixar rastros além de penas espalhadas e marcas de garras. Primeiro foi a fazenda do seu Antunes, a 2 quilômetros da do Silveira, onde metade do rebanho sumiu em uma única noite. Depois, a propriedade da Dona Rosa, uma viúva que criava aves para vender no mercado, foi assolada por 3 noites consecutivas, até que ela desistiu e trancou o galinheiro com cadeados que, na manhã seguinte, foram encontrados retorcidos, como se feitos de argila. Os mais velhos, reunidos em suas cadeiras de balanço, contavam histórias antigas sobre lobisomens, criaturas amaldiçoadas que vagavam sob a lua cheia, metade homem, metade fera, incapazes de saciar sua sede de sangue. Alguns diziam que José havia encontrado um desses monstros e pago o preço por sua ousadia. Outros sussurravam que ele próprio se tornara um, condenado a vagar pelas colinas em busca de presas. A fazenda do Silveira foi abandonada.
as janelas quebradas pelo vento, o telhado cedendo aos poucos sob o peso do tempo. Tornou-se um marco, sinistro, um lugar que os jovens evitavam em suas brincadeiras e os adultos contornavam em seus caminhos, temerosos de que o mal que levara José ainda espreitasse nas sombras. Nas noites de tempestade, quando os relâmpagos cortavam o céu e o trovão rugia, como um eco dos uivos, alguns juravam ver uma figura alta e curvada, movendo-se entre as árvores, os olhos brilhando como brasas na escuridão. Os desaparecimentos continuaram, esporádicos mas constantes, e com eles cresciam as lendas. Havia quem dissesse que o lobisomem era uma maldição lançada sobre a terra por algum pecado antigo, enquanto outros acreditavam que era apenas um predador desconhecido, algo que a ciência ainda não explicara. Mas todos concordavam em uma coisa: nas noites de lua cheia, era melhor trancar as portas, guardar os animais e rezar para que o uivo fosse apenas o vento nas colinas. Assim, o terror se instalou no interior, uma sombra que ninguém podia tocar ou deter. As marcas de garras na terra, o facão cravado na árvore e o galinheiro vazio tornaram-se símbolos de um mistério que ninguém ousava desvendar por completo. E enquanto a lua continuava seu ciclo eterno, os uivos seguiam ecoando, um lembrete cruel de que algo faminto ainda vagava entre as fazendas, esperando a próxima noite para caçar novamente. As galinhas continuavam a desaparecer, uma a uma, e com elas levavam a paz de um povo que agora vivia sob o peso de um medo sem nome, um pesadelo vivo que as colinas escuras guardavam em segredo.